Muito boa noite a todos, muita graça e paz. Nossa incumbência nessa noite, como já entenderam, é de pensar um pouco sobre aquela responsabilidade nossa de glorificar nosso Criador, de honrar nosso Pai, aquele que nos salvou das trevas para a sua maravilhosa luz. A palavra de Deus tem muito a dizer sobre adoração e aquilo que é digno de oferecer para Ele. Portanto, essa noite nós queremos pensar um pouco sobre isso, ler alguns textos bíblicos, meditar juntos e ver se Deus nos dá uma compreensão maior. Em primeiro lugar, eu quero dar umas palavras introdutórias relativas à adoração. Bruce Wilkinson diz: é surpreendente que se chama culto, adoração, e quase nunca acontece. Dificilmente chega a ser adoração. Por que ele falou isso? Claro, porque todos nós que temos assistido em tantos diferentes cultos, a impressão é que aquilo que está acontecendo é mais um show que, se não fôssemos cristãos e se tivesse outras palavras, de fato seria algo bem pago e com milhares de jovens acompanhando. Quer dizer, os instrumentos, a maneira que as pessoas cantam, o som, as luzes, tudo é para dar a impressão que isto é para o povão e não para Deus. O que precisamos, de fato, é expressar e reconhecer a dignidade de Deus. Eu creio que foi Tozer que diz: a coisa mais importante a seu respeito é aquilo que você pensa e sente em relação a Deus. Se você tem facilidade em pecar, mesmo sabendo que está pecando, é porque você acha que Deus é um Deus que não se importa muito com o pecado e que Ele perdoa com tanta facilidade, portanto, não tem importância. Sua maneira de pensar sobre Deus, que é, portanto, adoração, senão nossa expressão daquilo que nós deveras pensamos sobre Deus. E se Deus nos deu o privilégio de transmitir aquilo que nós pensamos e que é bíblico, isto pode realmente revolucionar nossas vidas para glorificar a nosso Senhor. Precisamos, claro, contemplar a Deus. Contemplar não é exatamente a mesma coisa do que ver a Deus. Ver, a gente vê aquilo que foi criado, que esses olhos veem, mas a palavra de Deus fala de abrir os olhos de nosso coração para que nós possamos perceber, ou para usar 2 Coríntios 3,18, para contemplar essa glória de Deus, glória de Jesus Cristo, de tal forma que nós somos transformados de glória em glória. E se procuramos honra e glória do Senhor, como diz Romanos 2,7, certamente é isso que Deus está esperando de nós. Adoração deve ser algo que anima nosso intelecto com a grandeza de Deus. Nós não temos nenhuma possibilidade de alcançar
uma compreensão da grandeza de Deus. É só imaginar um grão de poeira, que é o universo, que se estende pelo menos 4 bilhões de anos-luz distante, com tantas estrelas, mas tantas estrelas, que é comparável o número de estrelas como todos os grãos de areia de todas as praias do mundo, assim diz um astrônomo. Eu não garanto nada dessa informação. Cada uma dessas estrelas, se for do tamanho do nosso Sol, é equivalente à explosão de 200.000 bombas atômicas a cada segundo. Nesse último minuto, já 12 milhões de bombas explodiram. E esse calor que chega aqui, depois de passar por 150 milhões de quilômetros até aqui, ainda é quente demais, pelo menos em Guanambi, onde eu acabo de visitar esse fim de semana. Muito quente. Se esse universo é um grão de pó, e nesse grão de pó, que é o universo, tem uma fração de um grão de pó, que é nosso mundo, e nós somos uma fração da fração da fração, Deus é infinitamente maior do que tudo isso. Como que nós podemos contemplar a grandeza de nosso Deus? Como podemos pensar nele como sendo tão pequenino? E que duvidamos do seu poder para fazer as mínimas coisas, para nós transformar o que realmente estamos adorando para essa finalidade, para que nós sejamos mais gloriosamente preparados para entrar na sua presença e eternamente adorá-lo. Essa é a razão que estamos aqui, é a razão que estamos aqui no mundo, preparar-nos para esse tempo eterno com Deus. Adoração, portanto, tem o aspecto intelectual, de conhecimento sobre a grandeza de Deus, é para animar nossa consciência com a sua santidade, como Ele é santo e não pode contemplar com qualquer aceitação injustiça e pecado e rebelião e iniquidade. Deus quer, através da adoração, alimentar nossa mente com a verdade sobre Deus, abrir nosso coração para o amor de Deus, para que nós reajamos com amor e devotar nossa vontade à vontade dEle. Não simplesmente fazer vontade, mas gostar de fazer sua vontade. Porque aquele catecismo de Westminster corretamente disse que a razão da nossa criação, a razão que existimos, é para glorificar a Deus e gozar-nos ou alegrar-nos dele eternamente. Ou como acrescenta John Piper, alegrando-nos sempre dele. Nós glorificamos alegrando-nos dele. Felizes quando nós adoramos. Portanto, se nossa adoração nesta noite, nesses cânticos que nós cantamos, realmente tornaram nossos corações alegres no Senhor, com certeza nós estávamos pelo menos começando a adorá-lo. A religião verdadeira, disse o famoso Jonathan Edwards, que talvez foi um dos homens que mais conseguiu, nesses últimos 300 anos, realmente adorar a Deus.
A religião verdadeira começa, em grande parte, e consiste em sentimentos santos. A arte, música, por exemplo, uma pintura, como acontece em Zinzendorf, há 270 anos atrás, uns seus 22 anos mais ou menos, contemplando no museu uma pintura de Jesus com aquela frase: veja o homem, com as lágrimas correndo, e que depois convidou os morávios a vir para sua terra, lá na Saxônia, na Alemanha, onde caiu o primeiro grande avivamento que começou todo esse processo que nós chegou até aqui. O Conde von Zinzendorf foi tocado pela arte, por aquilo que eu vi. E eu lembro quando eu era pequeno, talvez 8 anos, 9 anos, de repente ver aquilo que tocou meu coração tão fortemente, que foi transformadora. Música, arte, boa literatura tem essa capacidade de tocar nossos sentimentos. O que diz Jonathan Edwards? Adoração, culto é principalmente diz respeito a sentimentos. A ideia fria de ouvir alguém pregar, que não está empolgado naquilo que ele tem para dizer, não está envolvido pessoalmente naquilo, dificilmente leva uma pessoa a agir e mudar, ainda que talvez suas palavras sejam muito impressionantes. Uma forte inclinação do coração humana sempre inclui outros sentimentos. Deleite na glória de Deus, por exemplo, inclui ódio para com o pecado, medo de desagradar a Deus, esperança nas promessas de Deus, contentamento na comunhão com Deus, desejo pela revelação que Ele efetua, tristeza e contrição por falta do amor por Deus, gratidão pelos benefícios imerecidos, zelo para os desígnios de Deus e fome da justiça. Se nós não tivermos sentimentos genuínas, reais e profundas, a gente vai sair do culto sem qualquer transformação. Portanto, nesta ocasião, nesta noite, nós queremos olhar para alguns textos que enfatizam esta parte, ou este elemento de envolvimento das paixões, dos sentimentos, daquilo que, se qualquer de nós já passou, a gente nunca esquece mais. Teve um efeito transformador. Vamos abrir a Bíblia, em primeiro lugar, para João 4. João 4 é o texto-chave nos evangelhos sobre adoração. Umas 9 vezes esta palavra aparece em João 4. Numa conversa muito simples, isto é, com uma mulher muito simples, samaritana, casada 5 vezes, agora vivendo amasiada, e Jesus conversa com ela, indicando o quê? Que qualquer pessoa que se encontre com Jesus pode adorá-lo.
E essa mulher, antes de terminar essa conversa, é transformada para crer que ele é, de fato, o enviado por Deus, o próprio Messias. A conversa como todos sabem, com esse pedido da parte de Jesus. E se abre a conversa, porque ela não podia ter feito isso. Me dá um pouquinho de água. Ela diz, como que você, judeu, fala com a mulher samaritana? Isso não se faz. Jesus respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido a ele que lhe daria água viva. Aqui tem um jogo de palavras sobre a palavra água, água viva. E a mulher não entende de nada, ela está nessa simplicidade. Disse a mulher, o senhor não tem com que tirar água, o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Não tem um manancial por aqui, não. Só no fundo do poço que pode pegar essa água. Água viva, água corrente. Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos, seu gado? Jesus respondeu, quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E a mulher está empolgadíssima agora. Não precisa mais vir para o poço, ele vai dar essa água. Ela não entende nem como, mas não vai precisar chegar para essa água. E Jesus está usando essa ilustração para falar do dom que ele pode dar, que é o Espírito Santo. Irmãos, o interesse desse texto concentra-se no fato de que a adoração verdadeira não somente envolve o jorrar desta água viva dentro do seu coração, mas que essa água viva representa, de fato, o Espírito Santo de Deus. Deixe-me tentar mostrar como que Jesus agora vai apresentar para essa mulher esta verdade. Ele pede que ela vá buscar seu marido. Ela admite, não tem marido. Jesus disse que já teve 5. Disse a mulher, Senhor, vejo que esse profeta, nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Sempre tem uma pergunta religiosa. O problema é que ela pensa que Jesus, sendo profeta, poderia resolver para nós. Dá para adorar a Deus nesse monte Gerizim? Jesus declarou, crê-me, mulher, versículo 21. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito ou pelo espírito, não está claro no original, e em verdade. Disse a mulher, eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, ele explicará isto tudo. Jesus disse, eu sou o Messias. Eu sei quem você está procurando. O que Jesus diz que é exigido para poder adorar? Em primeiro lugar, sentir sede.
Ninguém vai buscar água representando o Espírito se ele está autoconfiante que em tudo que ele tem tudo. Jesus falou da tremenda dificuldade de ricos entrar no reino dos céus, justamente porque eles sentem que não precisam de nada. Estivemos lá em Amsterdã, em 2000, e um holandês disse: por que eu preciso de Deus? Eu tenho bom salário, tenho minha casa, eu tenho minha mulher e família, tenho minha saúde, para que eu preciso de Deus? Sem sentir necessidade, dificilmente você virá para um lugar onde se fala das coisas de Deus, e onde se fala de água viva, e onde se fala fazendo promessas que venham gerar uma satisfação espiritual de proporções eternas. Segundo, conhecimento. Se conheceres ou conhecesses o dom de Deus, ela não conhece, ela está duvidosa. Ele diz: você pediria a quem pode dar. Quem pode dar o Espírito? Aquele Espírito que chora como água viva no coração, dando alegria constante para que nós possamos cumprir essa ordem bíblica de sempre alegrar-se no Senhor, porque o fruto do Espírito é amor e alegria. Tem que pedir a Jesus. Se você conhecesse o dom de Deus, você pediria a Ele. Ele lhe daria esta fonte de água viva que jorra para a vida eterna. Toda pessoa que está neste auditório, que tem essa alegria, essa pura satisfação espiritual, é porque tem o Espírito a fluir ativamente, a satisfazer esse desejo constante que a gente tem de estar com Deus, em presença dEle. É maravilhoso, irmãos. A gente entra em situações muito complicadas. Nessas situações, quando a gente não sabe o que decidir, o que fazer, é tão bom ter aquela paz, aquela alegria, aquele sentimento: Deus está comigo. Não importa o que acontece lá fora, tudo bem. E especialmente na hora em que nós partimos para a glória. Terceiro ponto. Nós precisamos tratar de nosso pecado. Por que Jesus pede que esta mulher traga um homem que não era seu marido? Jesus sabia muito bem. Para que ela passe aquela mesma vergonha que eu tenho passado tantas vezes. Quando a gente olha para trás, para um ato, um pensamento, uma atitude, uma maneira de tratar a pessoa, que eu tive que me dobrar em humildade e dizer: Senhor, me perdoe. Irmãos, nem neste monte onde se sacrificava, naquela época que ainda se faz, pelo menos em 62, quando eu passei lá para o Monte de Gerizim, sacrifica uma vez por ano uma ovelha como um símbolo do fato que sangue tem que ser vertido. E se nós pecarmos, 1 João 2,2, temos um advogado, temos um paracletos, para que nós possamos receber, através do sangue que Ele vertiu na cruz, receber esse perdão dos nossos pecados. O que mais que precisamos? Precisamos chegar a uma hora
A hora chega em que a ressurreição de Cristo, que confirma, segundo Romanos, capítulo 4, 25, nossa justificação. Saber que nós não somente pedimos perdão, mas que nós temos perdão, por causa da ressurreição de Cristo, em que sua morte foi aceita por nós. Então, nós estamos falando de uma hora pós-ressurreição, em que nós temos esta fantástica segurança, que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Verdadeiros adoradores são as pessoas que não somente creem nestes fatos, não é somente pessoas que podem explicar teologicamente estes fatos básicos de nossa fé, mas pessoas que sentem, que proclamam essas verdades. E proclamam com música, ou proclamam com arte, ou proclamam de qualquer outra maneira. Tem um grupo chamado Steiger, que está indo para vários cantos do mundo. Estiveram em Rússia, não tanto tempo atrás, começou na Holanda. Estivemos numa conferência em São Paulo, há umas 2 semanas atrás, e eles falaram como a reunião começou com aquela banda, né, tipo banda de rock bem metálico, né, esse rock mais duro. E todo o povo começou a cuspir neles quando eles... banda cristã, até o David Pierce começar a falar de Jesus e sua morte, e quando ele começa a tocar no pecado desses jovens tão longe de Deus, lá no leste de Rússia, ele convida qualquer pessoa que quer ajoelhar com ele lá na frente. E vieram vários daqueles roqueiros lá para frente, ajoelhar com ele e adorar ao Senhor da glória. Irmãos, é isso que significa adorar. Conhecer, receber o Espírito, o dom, depois de pedir, crer que recebemos, trazer nosso pecado em confissão para Ele. E depois receber do Senhor essa segurança maravilhosa do perdão que Ele trouxe e realizou por nós lá naquela cruz. Deus está à procura de verdadeiros adoradores. O que nós precisamos é fazer aquilo que eu, como professor da faculdade, fiz regularmente, dar uma prova. Qual é a importância de uma prova? É para saber se o povo está pegando a ideia. E quando voltaram aqueles trabalhos, essas respostas dos meus alunos lá na Faculdade de São Paulo, a gente descobria que eu não era tão bom professor como eu imaginava. Que muita coisa não pegaram bem. E eu não duvido que se Jesus Cristo voltasse para assistir alguns cultos lá em São Paulo, eu não posso falar muito sobre Belo Horizonte, e ele ouvir essa música tão forte que a gente não pode nem ouvir sua própria voz, muito menos da pessoa ao meu lado, e que meus ouvidos quase são destruídos, os tímpanos. E pergunta a Jesus, isso é adoração? Quer dizer, isso reflete verdadeira adoração? Eu não sei o que ele falaria, pode ser que ele dizia, isso é maravilhoso, eu estou batendo palmas. Mas eu tenho uma ideia que talvez
a resposta que ele daria diz que isso é muito infantil. Isso não é sinal de conhecimento, não é sinal de verdadeiro amor a Deus. É sinal de amar o que o mundo também ama. Eles também ligam o som com tanta potência e decibéis que a gente quase fica surdo. Amados irmãos, Jesus teve esse problema quando ele esteve aqui na terra. E como ele não precisava dar uma folha para receber resposta da prova, ele simplesmente declarava: este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Essa frase, com certeza, nos ajudaria muito a entender o que seria verdadeira adoração. Verdadeira adoração no Espírito ou pelo Espírito. Filipenses capítulo 4, versículo 3. Nós não somos adoradores do tipo da circuncisão, mas adoradores pelo Espírito. Em outras palavras, nossa adoração não é externa, é interna. Adoração do coração que ama ao Senhor. O primeiro mandamento, e nós temos vários textos, um dos textos mais citados na Bíblia, é o que é verdadeira adoração. Quando Jesus disse que esse mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, sua vida, alma significa vida, de todo o seu entendimento. Procure cada vez mais entender o que significa verdadeira adoração. E com toda a sua força, que significa o que 1 Coríntios 10, 31 quer dizer, quando diz que comendo, ou bebendo, ou fazendo qualquer outra coisa, faça tudo, não algumas coisas, para a glória de Deus. Em outras palavras, com espírito de adoração. Portanto, como disse pastor Peter Lord, lá por um grupo de pastores lá no CEPAL, a coisa principal é fazer com que a coisa principal seja de fato a coisa principal, isto é, a coisa principal. Que é que nosso calor de amor aumente e não simplesmente seja uma coisa inerta e sem sentimento algum. A palavra amar a Deus de todo o coração é óbvio que é impossível. Não há nenhuma maneira que eu possa amar a Deus de todo o meu coração. Mesmo sendo aquele pastor que num livro que recentemente caiu nas minhas mãos, ainda que o livro tem quase 400 anos, de Louis Bailey, quando ele conta do pastor que subiu na plataforma onde ele ia ser enforcado, e ele faz um comentário enquanto vão colocar a corda em volta de sua cabeça por ser pregador, né? Uma perseguição. Eu não sinto mais a ansiedade ou sentimento mais complicada, difícil do que quando eu subi várias vezes, ou até muitas vezes, para pregar
a palavra de Deus. Eu não podia acreditar quando eu vi isso. Os irmãos imaginam que você agora vai entrar na eternidade aqui um instante e dizer, mas eu senti a mesma coisa subindo no púlpito para pregar a palavra. Aquele sentimento que eu não vou honrar a Deus como Ele deveria ser honrado. Que eu não vou cantar como Ele merece. Que a minha adoração não é realmente pura adoração. Sincera adoração. Genuína adoração. Eu gosto muito de Spurgeon. Os irmãos conhecem Spurgeon, né? Pastor da maior igreja do mundo, na sua época. O único pastor que pregava no domingo, em Londres, e sua mensagem estava sendo vendida nas ruas de Nova York. Isso nunca vai acontecer mais. Agora, pela internet, não tem que pagar nada. O que ele disse? Quando ele examinou a adoração nos seus dias, durante as últimas décadas, isso já mais de 100 anos atrás, o mal tem se desenvolvido em proporções anormais. Tem agido como fermento até que toda a massa fique levedada. O diabo raramente criou algo mais perspicaz do que sugerir à igreja que sua missão consiste em prover entretenimento para as pessoas, tendo em vista ganhá-las para Cristo. E isto é, se nós tivermos aqui uma banda rock, teríamos mais chance de ganhar jovens para Cristo do que tocando um Yamaha. A igreja abandonou a pregação ousada com a dos puritanos e, em seguida, ela gradualmente amenizou seu testemunho, depois passou a aceitar e justificar as frivolidades que estavam em voga no mundo e, no passo seguinte, começou a tolerá-las em suas áreas e, agora, a igreja as adotou sob o pretexto de ganhar as multidões. Em nenhum lugar encontramos que a igreja deve oferecer entretenimento para aqueles que não gostam do Evangelho. Aleluia. Tais palavras não se encontram na Bíblia. Afinal de contas, nossos cultos são abertos para todo mundo. Pessoas que já têm 20, 30 anos do Evangelho. Está aberto para novatos. Está aberto para pessoas que nem crentes são. Todos são convidados. A igreja primitiva só aceitava gente dentro da igreja crente. Porque eles estavam naturalmente com certo receio que eles seriam traídos e mortos, os líderes mortos. O que significa tudo isso para a nossa adoração? Significa que a pregação, o cântico, a música, tem que, de certo modo, agradar os que participam, mas também, e principalmente, já que o culto é para Deus, agradar nosso Deus. É por isso que a oração, e Spurgeon tinha 300 pessoas orando enquanto ele pregava. E depois ele pregava, ele entrava no seu gabinete com lágrimas, dizendo: Senhor, eu preguei tão mal, tão mal. Como eu gostaria de ter pregado melhor. Mas ele foi muito usado por Deus para ganhar pessoas do mundo, ao mesmo tempo que ele alimentava as pessoas que ouviram o Evangelho. Adoração, meus irmãos, é assim.
tem um atrativo para o mundano, claro, senão ele nem entraria. Mas nós não precisamos modificar nossa maneira de adorar, de maneira que eles acham que aquilo que estão fazendo é a mesma coisa que ele ouviu no sábado à noite, num daqueles grandes shows. Que é necessário? Qual é a atitude que a igreja deve ter em relação ao mundo? Vós sois o sal e não o açúcar docinho do mundo. Algo que o mundo desprezará. Pungente, a curta foi a afirmação de nosso Senhor: deixa os mortos sepultar seus mortos. Forte palavra. Louvar sem pensar, só de boca para fora. Comunhão sem intimidade com Deus, sem amor, primeiro mandamento. Testemunha sem experiências real com o Espírito. Contrição e tristeza pelo pecado sem arrependimento e reconciliação. Proclamação sem instrução e advertência, Colossenses 1:28. Tudo é uma maneira de deixar de adorar em espírito e em verdade. Quantos minutos, irmão? Não sabe. Eu quero chamar a sua atenção que a adoração do Novo Testamento é muito diferente do Antigo Testamento. Em que sentido? Se nós abrirmos nossas Bíblias para mais um texto, espero que nós tenhamos uns minutos para contemplar Hebreus 12. Quando Jesus diz, a hora vem e já chegou, ele está falando da mudança tão radical que ele trouxe, a adoração. Capítulo 12, versículo 18 até 25. Vocês não chegaram ao monte que se podia tocar e que estava em chamas, nem as trevas, a escuridão, nem a tempestade, ao soar da trombeta ou ao som de palavras tais, que os ouvintes rogaram que nada mais lhes fosse dito, pois não podiam suportar o que lhes estava sendo ordenado. Até um animal se tocar no monte deve ser apedrejado. O espetáculo era tão terrível que até Moisés disse, estou apavorado e trêmulo. Nesse pequeno parágrafo, de versículo 18 a 21, o que nós encontramos é um conceito fundamental do Antigo Testamento sobre adoração. Adoração é um temor apavorante de ficar próximo do Deus vivo, porque Ele é fogo consumidor. Só uma vez por ano, um sumo sacerdote podia entrar e só com sangue, para que seus próprios pecados fossem apagados, e depois para o povo. Só uma vez por ano, no dia de expiação.
O resto do templo, só sacerdotes podiam entrar naquele espaço chamado lugar santo. Depois, só judeus podiam entrar naquela região fora do tabernáculo ou do templo, chamado Pátio dos Judeus, o Pátio de Israel. Depois, mulheres só podiam chegar mais distante ainda. E, finalmente, os pobres gentios lá fora mesmo. Mais distante. Em outras palavras, Deus é um Deus que não pode ser aproximado fisicamente. Ele destruiria qualquer pessoa. Lembra daquele indivíduo que tocou na arca e foi fulminado. Lembra daquele rei que entrou no templo e imediatamente foi infectado com lepra e teve que fugir. Qual é a diferença do culto do Novo Testamento, irmãos? Vamos ler mais um pouco, porque o texto é fascinante. Nós não chegamos ao Monte Sinai, mas ao Monte Sião. A diferença entre os dois montes que são tão parecidos em nome é de céu para terra, em termos de diferença. Neste monte Sião, versículo 22, nós chegamos também a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo. Chegaram as milhares de anjos em alegre reunião, a igreja dos primogênitos, os santos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, mediador de uma nova aliança, ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. O texto, em vez de advertir-nos de que até um animal se aproximar do monte vai ser apedrejado, diz: vocês devem aproximar. Aproxime-se de Deus. Faça tudo para ter intimidade com Ele. Chegar mais próximo dEle. Porque quando nós chegamos mais próximo dEle, nós agradamos Ele e somos mais capazes de adorá-lo em espírito e em verdade. E a razão que podemos adorá-lo dessa forma não é somente pelo fato que Jesus morreu na cruz por nós e nós somos purificados quando nós entramos na sua presença, mas o fato de que o Espírito Santo, que Deus é em nós, e na reunião da igreja, quando Jesus está no meio da sua congregação, que nos permite chegar tão próximo dele. E quando nós chegamos, então, coisas maravilhosas ocorrem. Esse texto, obviamente, é um texto que trata daquilo que Efésios e Colossenses e outros textos tratam, especialmente o livro do Apocalipse, que a adoração é celestial. Eu lembro a primeira vez que eu ouvi essa palavra foi em Cambridge, na Inglaterra, quando Peter O'Brien, da igreja, do seminário de Sydney, Austrália, disse para nós: toda adoração agora do Novo Testamento, da Nova Aliança, é celestial. Nós já fomos elevados, entronizados com Cristo nos lugares celestiais. Efésios capítulo 2, versículo 6, Colossenses. Se já morreram, vocês já estão escondidos em Deus, em Cristo.
e devem buscar as coisas lá de cima, porque vocês estão adorando lá em cima. E mais claramente esse texto, vocês chegaram, não que vão chegar, a Jerusalém celestial. Como é possível fazer uma afirmação dessa? É o fato que para o Novo Testamento, o verdadeiro cristão é uma pessoa que já morreu. É uma pessoa que já entregou sua vida toda a Cristo e nasceu de novo, de maneira que é um ser em que habita o Espírito, um ser que pode viver em duas dimensões ao mesmo tempo, sentado num culto como este e sentado lá no Nova Jerusalém ao mesmo tempo. Eu sei, é muito difícil para a minha cabeça pegar isso. E quando a gente ouviu isso, a gente começou a poder explicar certas coisas que antes eram meio difíceis de explicar. Por exemplo, Jesus está entronizado à destra do Pai. Capítulo 2 de Atos, versículo 36. Entronizado. Ou como diz capítulo 11 de Apocalipse, Jesus já começou a reinar. Ele está no céu reinando corporalmente. Mas ele também diz em Mateus 18, se onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Agora, como é possível isso? O Jesus ressurreto voltou, como aquela criancinha de 3 anos, saindo da igreja de Jardim dos Embues de São Paulo. Minha esposa estava lá ouvindo. Está Jesus em cima do púlpito. A mãe diz, onde? Tem 2 Jesus. Não tem 2 Jesus. Tem 2 anjos. Tem 2 anjos que estão aparecendo. Jesus no meio de nós esta noite não é visível. Ele está no Espírito em nós. É o Espírito de Jesus que está conosco aqui esta noite. Isso que nos faz regozijar na realidade de encontrarmos essa nova Jerusalém, preparando-nos para o dia em que nós subiremos e veremos essa nova Jerusalém na sua realidade, como João subiu e viu. Nós encontramos lá com que? Com anjos em números incontáveis, em festiva reunião, glorificando a Deus e alegrando-se no Senhor. Nós ajuntamos nossas vozes, como nós lemos Apocalipse 19, gritando e chamando aleluia, glória a Deus. Disse que é como as águas da queda de águas de Itaipu. Todo esse texto, portanto, está dizendo que a adoração verdadeira é uma realidade celestial e, ao mesmo tempo, a realidade de Belo Horizonte, de onde nós estamos reunidos, de nossos lares, de tudo que fazemos para a glória dele. A adoração, portanto, não termina quando nós saímos da igreja. Não acaba quando nós encerramos com a bênção apostólica. Culto continua em tudo que fizermos, se de fato amamos a Deus com toda a nossa força, nosso entendimento, em toda a nossa maneira de pensar e agir. Naturalmente, o culto celestial é também para encontrarmos com Deus, o juiz de todos. E quando usa essa frase, eu entendo
que Ele está examinando nossas vidas para chamar-nos a essa atenção de nossa consciência, para dizer que nós devemos confessar algo que nós fizemos, ou pensamos, ou falamos que não deveríamos ter falado. Mas também chegamos a Jesus e a expressão de sangue que fala muito melhor do que o sangue vingador de Abel. Então, todo esse texto está tratando de adoração celestial, que também é adoração aqui em nosso meio. E nós, como privilegiados filhos de Deus, temos o direito de entrar na casa do Pai e gozar dessas alegrias antes de nós morrermos fisicamente. De maneira que quando você chega lá, eu devo chegar antes dos irmãos, na maioria pelo menos, a gente não vai sentir estranheza nenhuma. Eu vou sentir, mas isso é meu lugar mesmo. E não como aqueles que C.S. Lewis descreveu no seu livro, O Grande Abismo. Um grupo de pessoas mortas num ônibus acidentado, todos batizados como crianças, mas nenhum convertido. Chegam lá no céu, não gostam do céu. Eles nunca adoraram, não sabem como que é lá, e eles acharam que havia um lugar melhor. Então eles perguntam a Deus, né, se não é um lugar melhor, diz lá embaixo. Talvez vai encontrar mais algo coerente com sua maneira de pensar. Portanto, a ideia de adoração, de certo modo, não é só glorificar a Deus, mas também para preparar-nos para viver na sua santa comunhão. Música, e aqui, com meu irmão Sóstenes, pastor Sóstenes, a gente lembra dele anos atrás, tocando, cantando, como ele faz aqui, toda vez que os irmãos reúnem. Música tem um grande meio de graça de ajudar-nos a conscientizar mais das verdades bíblicas. Essa vantagem da música, de nos intensificar os sentimentos relativos àquilo que nós cremos. Mas é um perigo. E a igreja, desde Agostinho, tem sentido o perigo de música. Agostinho não queria que a igreja cantasse congregacionalmente, porque ele achava que era muito sujeito a heresias. Eu tenho percebido que a mesma coisa está acontecendo no Brasil hoje. A gente vai analisando as palavras de muitos desses corinhos, ou não comunicam quase nada bíblico. E certamente seu propósito não é tanto para adorar a Deus do que fazer a gente sentir bem. Muito individualista, pouca reconhecimento que estamos realmente, reverentemente, na presença de Deus. Também eu não estou recomendando adoração tipicamente escocesa. Eu estive na Escócia há 60 anos atrás. Este ano eu cheguei lá e, quando estive terminando o curso, fui lá para pastorear uma igreja no norte da Escócia, e foi a minha surpresa de ver que ele não tem nenhum instrumento. E um homem lá que não canta muito bem, que estava lá na frente, com o seu saltério, porque eles não cantam nenhum hino, só salmos. Ele então cantava uma linha, e toda a congregação cantou a mesma linha, bem devagarzinho. Daí ele cantava outra linha, eles todos cantaram a mesma linha, assim por diante. Eu não gostei muito.
eu senti que havia muita realidade lá também. Então, sentimento, intensificação de nossa adoração, a busca pelo Senhor, esse sentimento que Cristo está no nosso meio, essa alegria do fato que estamos perdoados, que nós conhecemos a verdade, e o fato que nós temos o Espírito Santo para habitar em nós. Tudo é para ajudar-nos a adorar em espírito e em verdade. Que Deus abençoe os queridos irmãos.